Ciro Miranda, querido representante do Estado de Goiás, presidente da Comissão de Educação desta Casa, que ontem relatou, a meu juízo, um importante projeto. Um projeto que eu tive o prazer e o privilégio de compartilhar com o senador Cristóvão Buarque. Projeto aprovado pela Comissão de Educação à unanimidade dos seus membros. Por esse projeto, o bônus de assinatura sobre a exploração da chamada camada pré-sal de petróleo, que hoje não tem destinação definida, passará a ser definida para duas áreas da maior importância e relevância para a atividade humana: a educação básica pública e a pré-infância. Por esse projeto que agora vai tramitar, senador Cristóvão Buarque, pelas comissões de Assuntos Sociais e pela Comissão de Assuntos Econômicos, nasce a esperança de que, dentre tantos que são os desafios dessas duas áreas importantíssima da atividade humana, além das questões de gestão, também a questão do financiamento poderá ter melhores dias, porque no último leilão do pré-sal do campo de Libra, 15 bilhões de reais foram arrecadados de bônus de assinatura. Portanto, essa é uma importante renda governamental que tem como origem a exploração do pré-sal. Já tínhamos votado aqui no Congresso o Fundo Social para priorizar tais áreas importantes, e ontem Vossa Excelência relatou e obteve a aprovação à unanimidade dos membros da Comissão de Educação. Eu quero lhe agradecer pelo seu relatório, sinalizando claramente o comprometimento de Vossa Excelência com o fortalecimento das políticas sociais, sobretudo o fortalecimento da política social focado naquele que é o nosso mais importante bilhete de modo a garantir o nosso futuro, que é a educação. E eu quero agradecer a Vossa Excelência. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, comemoramos no último sábado, 15 de março, não apenas nós brasileiros, mas o mundo todo, o Dia Mundial do Consumidor. A data é uma referência à mensagem que o então presidente John Kennedy enviou ao Congresso norte-americano em 15 de março de 1962. É dessa época a origem dos debates, dos diálogos e, sobretudo, do Código de Defesa do Consumidor. Naquela época, o presidente Kennedy enviou ao Congresso americano uma legislação defendendo os direitos básicos dos consumidores: o direito à informação, o direito à livre escolha, o direito à proteção contra produtos que apresentam riscos à saúde, o direito a ser ouvido na elaboração das políticas públicas. Isso em 1962. É um marco na defesa desses princípios basilares. No Brasil, senhor presidente, o grande marco nesse setor veio anos depois, em 1990. De lá para cá, o Código tem amparado a reparação por danos materiais ou morais ao consumidor brasileiro, a prestação de informações claras e precisas sobre produtos, bens e serviços, a proteção contra a publicidade enganosa e contra produtos e serviços danosos à sociedade, aos nossos semelhantes. Tem sido o nosso Código do Consumidor um grande responsável pela construção de relações mais éticas e equilibradas entre quem compra e quem vende produtos e serviços de qualquer tipo na sociedade brasileira. Mas o nosso Código, senhor presidente, ainda que seja uma referência internacional, como uma das legislações mais avançadas na defesa do consumidor, se ele garantiu conquistas que devem a todo custo ser preservadas, ele também precisa, com urgência, ser atualizado, modernizado, adequado às regras e às relações de consumo dos dias atuais. Muita coisa mudou no cenário econômico e social brasileiro nos últimos 24 anos. É de 1990, senador Pedro Taques, o Código de Defesa do Consumidor. Em meio a essas mudanças, construímos novas relações de consumo,
que já não se refletem no atual Código. O comércio eletrônico, que nem existia quando o Código foi criado, já movimenta nos dias atuais 29 bilhões de reais por ano no país e faz parte do dia a dia de pelo menos 51 milhões de brasileiros que compram ou utilizam a internet como meio de acesso a serviços, produtos e assim por diante, roupas, passagens aéreas, cosméticos, eletrônicos, enfim, tudo quanto é tipo de serviço. O fato objetivo é que a época em que o Código foi edificado, a plataforma eletrônica, o comércio eletrônico, ele era irrelevante ou praticamente não existia nas relações de consumo. É claro que a lei precisa se adaptar ao mundo da internet e um mundo sem volta que dita cada vez mais as relações pessoais e institucionais, comerciais. E esse foi um dos focos na modernização do Código do Consumidor que tenho e tive a oportunidade de relatar, senhor presidente. Hoje mesmo apresentamos o nosso parecer final da comissão presidida pelo senador Rodrigo Hollenberg, que me designou relator, e vista coletiva foi concedida para que na próxima quarta-feira nós possamos concluir os nossos debates e possamos trazer para o plenário do Senado, senador Mozarildo Cavalcante, a modernização e o aperfeiçoamento do Código do Consumidor. Um trabalho que teve como ponto de partida os projetos que foram elaborados por um grupo de juristas, coordenados pelo ministro Herman Benjamin, e que ao longo dos últimos meses manteve diálogo intenso e direto com as principais organizações de defesa do consumidor, com o governo e com representantes dos mais diversos setores da economia brasileira. Faço aqui da tribuna do Senado um exercício de gratidão ao ministro Herman Benjamin, que coordenou esta comissão de juristas, que foi fundamental para que nós pudéssemos chegar até aqui. O relatório, que será votado seguramente na próxima quarta-feira, traz transparência, traz segurança jurídica nas relações de consumo através da plataforma eletrônica. Ouço com prazer o senador Cristóvão Buarque. Senador Ricardo, é um grande prazer para mim ser subscritor do nosso projeto de lei. Eu creio que esse projeto de lei não deveria ter sido necessário no momento que nós aprovamos a proposta do governo federal de recursos do royalty de petróleo para a educação. Entretanto, eu acho que deliberadamente deixaram de fora os bônus. E os bônus vão significar não apenas um ingresso importante, mas imediato. Os royalties chegarão daqui a anos. Os bônus já entraram. Os royalties daqui a anos irão para a educação. Os bônus já foram para o Tesouro. Foi uma grande falha deliberada do governo que eu creio que o nosso projeto tenta resgatar. Então, eu fico muito feliz de ter sido subscritor do nosso projeto. Porque, na verdade, senador Cristóvão Buarque, na extração do pré-sal, nós temos como renda governamental o royalty. Não temos a participação especial como temos na exploração da chamada camada pós-sal. Na camada pré-sal, essa grande fronteira econômica que tantos de nós brasileiros esperamos, tem o chamado royalty e tem o chamado bônus de assinatura. E esse bônus de assinatura é assinado, é liberado, é disponibilizado como renda governamental na assinatura do contrato. São recursos que entram automaticamente. Os recursos relacionados aos royalties, Vossa Excelência tem razão, eles entram em razão da exploração que se dará em 2020, que se dará em 2022, e o bônus não. O bônus tem efeito imediato e poderá contribuir de maneira relevante, estratégica, para que nós possamos resolver um dos problemas importantes destas duas áreas que são centrais, porque quem cuida de saúde e de educação está cuidando das pessoas. É verdade que nós temos um conjunto de desafios nessas duas áreas, mas o subfinanciamento dessas duas áreas é um problema que nós
abaixo daquilo que nós precisamos para que o nosso país possa, de fato, alcançar níveis mais adequados que tantos desejam. Senhor presidente, nós queremos aqui, portanto, relatar que na tarde de hoje entregamos à comissão o nosso parecer final. Tratamos de temas que são da maior relevância para a sociedade brasileira. Tratamos do comércio eletrônico e tratamos também de um outro fenômeno chamado superendividamento. Em razão do ingresso no mercado de consumo de milhões de brasileiros, um outro fenômeno surgiu junto com a oferta, com o choque de crédito que os brasileiros passaram a ter acesso. O chamado superendividamento. E nesta nossa proposta, que nós queremos voltar à tribuna para discursar, para defender, nós incorporamos ao Código a figura do crédito corresponsável, ou seja, tem responsabilidade quem faz o crédito, mas tem responsabilidade também quem oferta o crédito, estabelecendo, inclusive, régua, critério mínimo para a utilização do crédito consignado, não podendo ser utilizado mais do que 30% da renda mínima existencial. Porque durante as audiências públicas e os debates que nós fizemos, nós pudemos perceber, senador Aloysio Nunes Ferreira, o indicador cada vez maior no conjunto da família brasileira, de que em função da desorganização financeira, do elevado endividamento da família brasileira, isso desorganizando a relação de marido e mulher e marido, de filho e pai. Então nós tratamos desse tema e de outros temas que eu quero voltar à tribuna oportunamente para que nós possamos aprofundar, porque trata-se de um código que nós consolidamos aquele compromisso assumido anteriormente, de que não havia e não houve espaço para retrocesso, de que nós garantiríamos tudo aquilo que foi assegurado como conquista e de que nós faríamos a adequação de fenômenos, circunstâncias e conjunturas da nossa realidade. Eu quero crer, portanto, e manifesto aqui a minha confiança que na próxima quarta-feira nós estaremos votando finalmente o nosso Código do Consumidor e aí nós poderemos ter esse projeto e este código para debater finalmente aqui no plenário do Senado. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhoras e senhores senadores. Muito obrigado, senador Ferraço. Em primeiro lugar, quero dizer a Vossa Excelência do meu prazer que avoquei o projeto dos recursos do pré-sal para a educação, por ser um projeto extremamente inteligente e, como disse o senador Cristóvão, não precisaria nem ter o projeto se tivesse uma acessibilidade maior, mas o senhor define para a educação, que é um dos pontos básicos desse país, já uma parte desse recurso. Em relação ao Código do Direito ao Consumidor, quero dizer a Vossa Excelência também que participei dessa comissão, tão bem presidida pelo senador Rodrigo Hollenberg, com a sua relatoria. E o ministro Herman Benjamin, fez, como coordenou os juristas, fez um trabalho inestimável para essa subcomissão. Pois não. Eletrônico, senhor presidente, além do fenômeno relacionado ao superendividamento, nós tratamos de uma outra importante decisão, que é o fortalecimento dos nossos PROCONs. Isso. Porque os PROCONs, Brasil afora, lutando com suas dificuldades, eles são na prática a porta de entrada para que o consumidor brasileiro possa levar a sua reclamação, levar a sua crítica. Nós fortalecemos os PROCONs à medida, inclusive, que os PROCONs poderão ter prerrogativas e responsabilidades, impedindo que muitas dessas ações continuem congestionando a justiça brasileira. São questões pequenas que merecem uma decisão imediata e que os PROCONs poderão estar, naquele momento, decidindo. Então, são muitas. Próxima quarta-feira nós possamos finalmente votar e que logo, logo nós possamos estar aqui no plenário enfrentando esse debate e entregando à sociedade brasileira um novo código. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Ferraço, e faço votos que realmente, com a maior rapidez, nós tenhamos esse